Queridos, bom dia. Uma bênção estar aqui nesta manhã tão maravilhosa com os amados irmãos. Ainda não conheci essa igreja, apesar de conhecer alguns irmãos, é muito bom revê-los, também conhecer pessoas novas. Realmente é uma grande alegria estar aqui com vocês. Bem grato ao pastor Ronier pela oportunidade de trazer a palavra hoje. E queridos, antes eu gostaria de orar, pedir ao nosso Senhor que nos abençoe para mais esse tempo de mensagem. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para aprendermos mais sobre o que a Tua palavra tem a dizer aos nossos corações. Realmente, Senhor, é um momento especial, um privilégio falar de Ti e adorar o Teu nome. Senhor, nós te pedimos agora por esse tempo de mensagem. Senhor, me ajude a trazer esta mensagem, apesar de ser instrumento imperfeito para isso, mas também ser com os meus irmãos, para que o Teu Espírito age em suas vidas e eles possam proclamar a Tua verdade com fidelidade. Ó Senhor, é isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, também só para apresentando um pouco, eu sou o pastor Bruno, né? Bruno Leonardo, não bispo, né? Que agora está um negócio aí, tem um bispo aí, né? Mas não é o bispo. E, queridos, eu sou pastor na Igreja Batista do Cordeiro, ali na Serrinha, em Fortaleza, pertinho do aeroporto. E estou lá há algum tempo, trabalho de revitalização, trabalho que até avançado, inclusive, além da revitalização. Também sou professor do CIBIMA e faço algumas outras atividades aí que Deus tem trazido a mim. E, queridos, dentro da nossa temática, né, que temos observado aí, que o pastor Ronier me passou, eu gostaria de trabalhar num texto hoje, que é o Salmo 78. Salmo 78. E nós vamos trabalhar dos versos 1 até o verso de número 8. Então, versos 1 até o verso 8 do Salmo 78. Você sabe aí, né, que tem uma introduçãozinha, que é um salmo didático de Asaf. Então, estamos aqui um salmo que tem o objetivo de ensinar, né? Então, a ideia aqui de Asaf é trazer uma instrução ao povo. Claro que, dentro da cultura de Israel, eles faziam isso de uma forma muito interessante, de uma forma bem legal. Eles usavam, né, poemas, usavam histórias meio que dramatizadas, coisas nesse sentido, para trazer os seus ensinos. Então, nós observamos aqui algo nesse sentido. E, queridos, então, Salmo 78, a partir do verso de número 1, nós vamos aqui observar. Na verdade, vamos do verso 1 ao 8, mas a gente vai focar mais do 3 até o 8, tá bom? Então, só para dar a introdução, a partir do verso 1. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus.
Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos algumas coisas bem claras. A primeira delas é que aqui fala sobre a história de Israel. Então fala aqui dos grandes feitos do Senhor, das maravilhas de Deus e de grandes coisas que Deus estava reservando para o seu povo. Em especial, ele dá um enfoque quando você olha para o Salmo 78 por inteiro. Você sabe que ele está falando principalmente do Êxodo. Ele está falando ali do episódio onde o pessoal, ali de Israel, eles estavam no Egito e eles então são levados para adorar no deserto, no Monte Sinai, e logo depois vão para Canaã. Então, basicamente, o Salmo 78 é um relembrar de tudo isso. Ele vai passando ali por várias fases dessa história e trazendo alguns ensinos dentro dessas questões. Bom, mas qual é o grande ponto daqui? Asaf, ele está trazendo essa memória, não porque eles não conhecessem isso. Eles sabiam da história do Êxodo. Eles conheciam a história do Êxodo. O grande ponto não era saber ou não essa história. Era o que eles estavam fazendo com a história que eles conheciam. O grande ponto é saber se eles realmente estavam atentos àquilo que Deus tinha feito no meio deles. Se eles estavam relembrando dos feitos do Senhor naquele grande episódio. Então, infelizmente, apesar daquela primeira geração ter vindo e visto essas grandes maravilhas, as outras gerações não foram tão fiéis assim. Ao contrário, obrigado, querido. Ao contrário, foram uma geração obstinada. Ou seja, uma geração que queria fazer apenas o que estava na sua mente. Não queria obedecer à lei do Senhor. Não queria entender o que Deus tinha para a vida deles. E isso, então, gerou uma desconexão entre o que Deus tinha feito, entre a história de Deus, entre a fidelidade do Senhor em todo aquele tempo e, de fato, o que Deus estava agora observando na vida deles, porque eles estavam distantes do Senhor. Então há uma desconexão de gerações. Uma geração que foi fiel, que estava vivendo bem, uma geração ali da época, quando eles entram lá em Canaã, uma geração fiel, mas isso não foi reproduzido nos tempos depois. Não foi reproduzido nas gerações que vieram posteriormente. E esse é o grande ponto dessa história. Esse é o grande ponto de Asaf aqui. Aquelas famílias ficaram sem vínculos. Ou seja, gerações não estavam se conectando, gerações não estavam vivendo a mesma ideia. Eles estavam vivendo coisas diferentes. E quando nós olhamos para esse mesmo prisma, dentro dessa mesma ideia, é o que estamos vivendo na geração de hoje. Alguns anos atrás, o Evangelho chegou fortemente no nosso país. O Evangelho chegou fortemente na nossa região, no nosso estado, no nosso país. E vivemos, então, um período de grande fidelidade. Claro que sempre vai ter os seus erros, mas um período onde as pessoas tinham verdadeiro temor pelas coisas de Deus. Hoje, as coisas nem sempre são assim. Parece que as gerações estão desconectadas. Parece que as coisas não estão na mesma fidelidade. E quando nós olhamos ainda mais para os tempos atuais, nós observamos que existe ainda uma desconexão que não está apenas em gerações, mas às vezes uma desconexão que está acontecendo dentro das próprias casas. Vivemos a geração mais conectada de todas. Hoje você consegue falar com uma pessoa que está lá no Japão, você consegue fazer uma ligação para ela, ver ela, enfim, você tem um relacionamento, às vezes, com uma pessoa que está em outro país, mas não consegue, às vezes, ter uma relação boa com quem está dentro de casa. Às vezes há esse tipo de desconexão dentro das próprias famílias. Então, temos hoje muitas ferramentas excelentes, tecnologias avançadíssimas, e isso é maravilhoso, não estou falando que isso é ruim. Porém, não estamos sabendo usar essas coisas. Ou então, não estamos vivendo a fidelidade que Deus quer
sobre essas questões. Por isso, queridos, fica aqui uma grande pergunta a ser respondida nesta manhã. Uma pergunta que é um desafio para todos nós. Como congregar gerações tão diferentes? Como congregar pessoas que estão vivendo tempos diferentes e que têm propostas de vida diferentes? Como conectar essas questões? E é exatamente o que Asaf vai nos ensinar. Quando nós olhamos para este Salmo 78, a ideia aqui é ele mostrar ao povo que estava vivendo ali sem essa fidelidade, a olhar para Deus, a pensar que, apesar dos israelitas terem se desconectado, eles tinham alguma coisa que uniam todas as gerações. Eram gerações, eram pessoas que estavam dentro de uma nação no qual o próprio Deus formou. E por isso que o Salmo 78 é tão focado nos feitos de Deus. Não nos feitos das gerações, mas nos feitos de Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, quando nós percebemos que Deus é o que nos conecta, então nós começamos a entender que existe algo que transcende a nossa própria vida. Algo que pode conectar uma geração que veio antes com a geração atual e nós conseguimos também repassar às futuras gerações. Este é o grande ponto do Salmo 78 e que nos ajuda a entender essa geração e qualquer outra geração. E por isso, queridos, a grande resposta para a pergunta como congregar gerações familiares tão diferentes está na ideia de você assumir o discipulado da sua família. Assuma o discipulado da sua família. Nós vamos observar que o elemento central do Salmo 78 é a palavra gerações. E a palavra gerações está conectada com família. É sobre família este salmo. E, queridos, assuma o discipulado da sua família. Abençoe sua família por meio de um discipulado intencional no seu lar. Eu sei que isso tem ficado difícil. Eu sei que essa questão tem sido um grande desafio para a maioria de nós. Mas, queridos, precisamos assumir isso. Porque a nossa família será abençoada, as próximas gerações serão abençoadas por meio do que fazemos agora. Por isso, queridos, quando nós falamos da ideia de assumir o discipulado da família, existe um primeiro motivo muito importante para isso. Porque isso cria conexões baseadas na palavra de Deus. Nós olhamos aqui o versículo 1, nós falamos que é um salmo didático de Asaf, onde ele começa dizendo: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. E automaticamente nós entendemos aqui uma verdade, que Deus, ele está chamando os israelitas e nós hoje a obedecermos a sua palavra. A palavra de Deus deve ser o elemento mais importante, a autoridade mais importante da vida, não apenas minha, mas de toda a humanidade. Então, Deus ordena obediência à sua palavra. Por isso ele fala: meu povo, escute a minha lei. Ou seja, presta atenção às minhas instruções. Isso aqui é bênção para a sua vida. Isso aqui é algo importante para você. Escute a minha lei. Lembrando que lei, no sentido lá do Antigo Testamento, não é a ideia que nós temos de lei hoje. A lei hoje é um conjunto de regras que você tem que seguir, senão você vai ser preso. Mas, na antiguidade, ou pelo menos dentro do povo de Israel, a ideia de lei, ou pelo menos da palavra Torá, é instrução. Ou seja, é o que você precisa para viver. É a melhor forma de você viver nesse mundo. Obedeça a Torá para que você tenha uma vida abençoada. E logo depois ele diz: dê ouvidos às palavras da minha boca. Ou seja, tenha atenção. Tenha disposição para obedecer. Tenha disposição para fazer aquilo que Deus quer para a sua vida.
E logo depois ele continua e ele diz: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E aqui nós vemos algo interessante, que Deus, ele escreve histórias para nos guiar. Ou seja, as histórias que foram selecionadas estão na Bíblia. Elas são histórias que elas têm um poder sobre a sua vida. Você já deve ter percebido isso. Que as histórias da Bíblia são as histórias mais fantásticas da humanidade, são as que mais pegam o nosso coração. Muitas vezes histórias que são até ruins, histórias que têm até um fundo ali meio complicado. Mas o grande ponto de tudo isso é que essas histórias nos ensinam. Elas têm um aspecto literário, tem um aspecto de usar aquela história para que eu não viva esses erros e, na verdade, que também, diante dos acertos, nós vivamos de uma maneira transformadora. Então, por isso que ele fala, abrirei os meus lábios para proferir parábolas. E, queridos, a ideia de parábola aqui, ou seja, a ideia de histórias faladas de uma maneira didática. E quando nós usamos isso aqui, trazendo para a ideia de discipulado, é muito importante. Porque quando nós falamos da ideia de discipulado, principalmente com os filhos, e aí a mesma linguagem que eu tenho, ou que pelo menos eu gosto de aprender, é diferente dos meus filhos. É diferente. Eu tenho que aprender alguma didática diferente, tenho que fazer coisas diferentes, coisas que chamam a atenção, enfim, fazer de uma maneira com que os nossos filhos se conectem com aquelas histórias. E não é porque aquelas histórias são ruins, é porque às vezes nós tornamos as histórias chatas, as histórias ruins, porque essas histórias são maravilhosas, são incríveis, mas às vezes a nossa didática não se adapta à realidade dos nossos tempos. Então, eu não estou falando de mudar as histórias de forma nenhuma, elas são fantásticas por si só, mas a maneira como nós as contamos, a maneira como nós nos empolgamos em falar. E eu não estou chamando você a sempre botar um filme, uma coisa muito revolucionária, 3D e tal. Não precisa. Às vezes falar o básico, mas de maneira empolgada, de maneira interessante. Você mesmo se conectando com aquela história. Isso é diferente. Isso é didática. Isso é trazer algo de uma maneira, mais interessante. E ele fala também, e publicarei enigmas dos tempos antigos. E, queridos, essa ideia dos enigmas dos tempos antigos é falar exatamente de coisas do passado. E quando ele fala que a ideia de uma sabedoria que às vezes ficou esquecida, por isso que ele chama a ideia de enigmas, porque ficou esquecida, ficou deixada de lado. E hoje muitas famílias esqueceram dessas grandes bênçãos da palavra de Deus. As pessoas não estão mais conectadas com a Bíblia, não estão mais conectadas com os ensinos do Senhor. E ele está aqui incentivando Israel a olhar para essas histórias, porque elas têm um poder de transformar. Então, a ideia do discipulado é exatamente resgatar a sabedoria das gerações que passaram. A sabedoria que ela vence o tempo. Então a grande ideia é essa, Então as gerações passadas, ou pelo menos aquela história, ela sobrevive porque ela é uma história que vem de Deus. Queridos, eu nunca fui militar, nunca passei perto de quartel, enfim, eu não entendo essas coisas muito não. Mas uma vez eu estava num treinamento empresarial, quando eu estava mexendo com a questão de empresa, e tinha lá um dos treinamentos que colocaram pra gente, que era um treinamento de selva. Então foi lá um soldado mesmo, só que ele estava migrando para essa parte empresarial e de dar treinamentos aí usando a expertise dele. E aí ele levou a gente para uma mata, eu não lembro exatamente onde era, sei lá, alguma coisa aqui em Maranguape, eu não lembro exatamente o lugar, mas eu me lembro muito de como foi essa experiência, porque eu nunca tinha tido essa experiência, criado em apartamento, essas coisas todas, então eu nunca tinha ido fazer um negócio desse tipo. E isso me marcou de algumas formas. Primeiro que foi duro, Subir ali a trilha, fazer essas coisas todas é complicado. Porém, os ensinos que aquele soldado trouxe no meio daquela trilha foram muito especiais para mim. Uma das coisas que ele falou
que quando você está numa trilha, você tem que olhar para alguns marcos, ou seja, para alguns sinais no meio da mata. Porque a mata sempre parece tudo igual, mas às vezes tem uma árvore que ela é um pouco diferente. Ela tem um galho meio retorcido, ou às vezes tem uma pedra que ela aparece ali e não é tão comum. E ele então chamou a ideia de você olhar para esses marcos, ou seja, sinais no meio da selva. Para que isso? Exatamente porque quando você está numa trilha de mata fechada, você precisa se guiar. E você não adianta fazer um mapinha que você vai por aqui, porque a mata, ela muda bastante. Então você tem que pegar coisas que realmente chamem muita atenção. E ele disse, essa pedra aqui, grave bem ela. Ele parava toda a equipe, grave bem ela. Porque isso aqui é um marco. Porque sem ela, você provavelmente vai se perder numa próxima vez. Não somente isso. Aí de vez em quando a gente estava andando, e aí ele mandava, pessoal, parou, todo mundo olha para trás. Ele mandava todo mundo olhar para trás. E para que ele fazia isso? Exatamente porque quando você olhava para trás, você tinha que, veja esse cenário. Bata uma foto desse cenário na sua mente. Ele disse, para quê? Exatamente para quando uma coisa é quando você está indo. Mas quando você retornar, como é que vai ser? Você sabe agora o caminho de ida e o caminho da volta. E às vezes você está numa volta, já está entardecendo. E se você não entender aquele cenário, você vai se perder. Então, de vez em quando, a gente andava algum tempo e ele mandou, pessoal, parou, olhou para trás, bateu a foto, beleza, continua. Isso aqui é muito interessante. E depois, olhando para esse texto, me veio várias questões na mente. A palavra de Deus basicamente faz a mesma coisa conosco. A palavra de Deus nos chama a olhar para trás, nos chama a observar aquilo que já funcionou, nos chama a observar exatamente o cenário que Deus quer para a sua vida. Ele nos chama a perceber essas coisas. E também a palavra de Deus nos traz marcos, para que a gente lembre o que é importante, os sinais que mostram a fidelidade de Deus. Queridos, a Bíblia é basicamente sobre isso. A Bíblia nos chama a olhar para os marcos antigos para não perdermos a nossa geração. E por isso que fazemos discipulado. Discipular é olhar para trás, olhar as verdades do passado e falar às gerações futuras daquilo que já funcionou. Nós não criamos verdades novas no discipulado. Na verdade, nós estimulamos que aquelas pessoas fiquem com verdades antigas que estão vencendo o tempo. Claro que de uma linguagem parabólica, ou seja, de uma linguagem interessante, de uma linguagem que seja fácil de se entender para aquela geração. Por isso, queridos, o salmista, ele mostra que Deus deu a sua palavra para orientar o seu povo. As nossas famílias precisam de orientação, e a orientação está na palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Olhe para a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, traga essa palavra para o seu coração e para o coração da sua família. Agora, nós, ao observarmos essa ideia de assumir o discipulado da sua família, nós temos que entender que quando nós fazemos isso, nós abençoamos a próxima geração. Não estamos apenas nos abençoando, mas o mais importante é você abençoar a geração dos seus filhos a partir do discipulado. Por isso que o Salmo 78, versículo 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram. E aqui nós vemos que é uma bênção receber e repassar uma tradição piedosa. Queridos,
Uma tradição piedosa, como nós já temos trabalhado, é exatamente uma tradição que ela tem uma fé sólida. Falamos aqui dos nossos antepassados, dos nossos missionários, né? E eu sei que vocês estão iniciando a igreja aqui, né? Então, vocês têm aqui as pessoas que estão sendo os marcos hoje. Por isso que o nome deles não deve ser esquecido, né? A nossa igreja, nós temos 43 anos, estamos rumando para os 43 anos. Passamos por vários problemas, por várias coisas, e eu fui exatamente para fazer uma revitalização daquele trabalho. E a primeira coisa que eu entendi que eu deveria fazer era fazer com que toda aquela igreja, as pessoas que estavam entrando, e até hoje as pessoas que estão entrando, elas conheçam a história missionária da nossa igreja. E a gente resgatou a vida do missionário Marvin Frey, que foi o responsável lá pela abertura do trabalho, pela igreja que investiu em nós naquele início, enfim. Para eles entenderem que a nossa igreja não é uma igreja fora do comum, ao contrário, é uma igreja que o Senhor tem conduzido. É o Senhor que tem usado outras pessoas para nos abençoar. Então, queridos, essa ideia do que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, essa ideia da gente não perder aquilo que é importante, para a gente não perder a nossa identidade, para a gente não perder exatamente aquilo de bom que o Senhor fez, ou seja, o testemunho dos pais. A ideia que o que ouvimos e aprendemos é a ideia de você estabelecer raízes. Hoje nós vivemos uma crise de identidade, ou seja, as pessoas não sabem mais nem se são homens, se são mulheres, é um negócio louco. Querido, isso nunca ocorreu na história. E por isso que estamos vivendo uma geração tão triste, porque é uma geração sem identidade. Uma geração sem identidade é uma geração que sofre. Por isso que é muito importante nós sabermos quem nós somos diante de Deus. Dizem que os nossos pais nos contaram, ou seja, a ideia de um testemunho. E aqui é muito importante, porque às vezes a gente delega a tia da salinha ao tio da salinha para fazer essas coisas. E eu não estou dizendo que isso não é importante, ao contrário, é muito importante. Mas, se estamos vindo de uma geração de crentes, é muito importante que você, como pai, repasse aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Isso é mais impactante do que tudo que o pastor vai falar, isso é mais impactante do tudo que a tia da salinha vai falar. O mais impactante é dizer como Deus tocou você. Como Deus transformou a sua história. Porque isso vai se tornar vivo. Isso vai se tornar impactante. E por isso que ele coloca logo depois, no verso 4, dizendo: não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E aqui deve haver, de fato, este compromisso de repassar o ensino à próxima geração. Quando ele fala, não encobriremos a seus filhos, ou seja, a ideia de que o discipulado familiar, ele exige atenção especial aos filhos. E ele continua, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. A ideia de que a próxima geração, ela será impactada. Fala aqui dos louvores do Senhor, ou seja, dos elogios. Louvor é elogio. Ou seja, você vai falar do quão Deus é maravilhoso. Mas da sua própria boca. Você vai ficar colocando os louvores lá para os seus filhos, pode colocar. Mas o grande ponto, o grande impacto é o que você vai falar. Como você vai falar. O impacto que você vai gerar. Esse é o ponto principal. E falar da geração vindoura, o seu poder e as maravilhas que fez. Testemunhar do poder de Deus, queridos, é o que mais precisamos para ensinar a próxima geração. E quando Deus não me toca
quando Deus não mexe com o meu coração, como é que eu vou tocar o meu filho? Como é que eu vou tocar o coração do meu filho? Por isso que eu tenho que, eu mesmo, experimentar o poder do Senhor. E, queridos, isso é difícil, porque às vezes nós estamos tão acostumados com a rotina, e eu sei que é muito trabalho, são muitas demandas, são muitas questões, a gente precisa se sustentar e tem sido cada vez mais difícil. Mas no meio de tudo isso, eu não posso deixar de contemplar o meu Deus. Eu não posso deixar de contemplar as maravilhas do meu Deus, porque se eu não faço isso, se eu não sou impactado, se eu não sou, de alguma forma, transformado pelo poder do Senhor, pouco impacto eu vou gerar na vida das próximas gerações. Queridos, acredito que todos conheçam Charles Spurgeon. Creio que todos conhecem, né? Ou pelo menos a grande maioria. Mas, não sei se vocês conhecem um pouco da família Spurgeon. Spurgeon é o sobrenome, né, do nosso Charles Spurgeon. Queridos, a família Spurgeon, ela não é da Inglaterra. A família Spurgeon, ela é da Espanha. E se você conhece um pouco de história da igreja, você sabe que na época da Reforma, houve logo um movimento de contra-reforma. E o que era o movimento de contra-reforma? Era um movimento de, basicamente, inquisição, onde todos aqueles que se revoltavam, né, contra as práticas da Igreja Católica e decidiam reformar, então, a igreja dos seus países e tal, quem fazia isso era perseguido. E se você conhece um pouco da história da Espanha, ou daqueles países da Ibéria, sabe como Espanha e Portugal eram intimamente ligados com a Igreja Católica, por vários motivos. E, basicamente, a fiadora da Inquisição foi a Espanha. Queridos, os antepassados de Charles Spurgeon se converteram ao Senhor na Espanha e foram perseguidos pela coroa espanhola. E, para sobreviverem, acabaram, então, migrando para a Inglaterra. A partir daí, nós entendemos que a vida das gerações daquela família, apesar de ter sido muito limitante, mas você ter que migrar por uma questão de perseguição, ninguém quer isso, ninguém quer sair da sua casa, a casa que você construiu, a casa dos seus pais, você não quer sair da sua casa por nenhuma perseguição, ninguém quer passar por isso. Mas eles fizeram isso como um ato de fé, eles não negaram a fé deles, e decidiram então migrar para a Inglaterra. Não sei se você sabe, mas a família Spurgeon foi uma família que realmente foi muito impactada pelo Evangelho. O vô do Charles Spurgeon era pastor. O pai do Charles Spurgeon era pastor. E o Charles Spurgeon, usado por Deus de maneira poderosa, virou o príncipe dos pregadores. Virou o maior pregador da sua geração. E que formou inúmeros outros pregadores. E os seus filhos, né, o seu filho foi pastor também na mesma igreja que ele pastoreou. O que eu quero dizer, queridos, é que grandes lições de fé podem mudar a história das nossas famílias. A sua história com Deus vai mudar, por bem ou por mal, a história da sua família. Se você está levando a sua vida com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, isso vai impactar os seus filhos. E se você tem vivido uma fé verdadeira, uma vida em fidelidade com Deus, você vai impactar a sua família, porém do jeito que Deus quer que você impacte a sua família. Queridos, esse salmo
mostra o dever de toda a família em manter uma fé que ultrapassa gerações. Sei que a fé é individual, mas o meu esforço para que esta fé ela impacte a próxima geração também tem que ser grande. Queridos, como terceiro e último motivo da ideia de assumir o discipulado da sua família, é que isso desenvolve um senso de piedade verdadeiramente missionário. Verso número 5 diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos. Então, essa ideia de discipular a família é um dever sagrado diante do Senhor. É um dever, é uma obrigação. Você faz se quiser. Não, você tem que fazer. É um dever que você tem que fazer. Por isso que ele estabeleceu um testemunho de Jacó, ou seja, uma história carregada de um compromisso diário. Eles tinham que fazer isso, eles tinham que lembrar as suas famílias, os seus filhos, destes feitos do Senhor. É o que está lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio basicamente é um livro de lembretes. São os lembretes de Moisés. E Moisés várias vezes diz, também façam com que seus filhos levem as próximas gerações. Para que eles lembrem, eles tinham que decorar aquilo. Eles tinham que pegar aquelas passagens da Torá e trazer ao coração, decorar, colocar na memória deles. Instituiu uma lei em Israel, ou seja, entenda que a lei, ela não é apenas a constituição legal de Israel, já mencionei isso, mas na verdade a lei é a reflexão do caráter de Deus. É a manifestação do caráter de Deus. E quando você ensinava a lei para os seus filhos, quando você ensinava os mandamentos do Senhor aos seus filhos, você estava ensinando quem Deus é. O que Deus gosta e o que Deus não gosta. Você está falando do caráter de Deus para as futuras gerações. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Ou seja, os pais eram os principais responsáveis pelo discipulado. Isso não é coisa do Novo Testamento. É interessante que você não vê a ideia de discipulado no Antigo Testamento. Você não vê como Paulo traz no Novo Testamento, como Jesus mesmo chama no Novo Testamento, né, tem os seus discípulos. Essa ideia não é tão comum no Antigo Testamento. Você não vê a maneira, a didática de Jesus de chamar discípulos ali, não era tão comum. Por quê? Porque toda casa era uma casa de discipulado. O discipulado de Jesus é algo diferente, porque a ideia de um mestre que ali tem um grupo que ele vai avançar mais. Mas dentro de Israel, a ideia do discipulado era dentro da casa. E que isso não se perdeu, isso continua, mas avançou um pouquinho mais com a ideia, né, de discipulados de longo alcance e de impactar outras, né, nações. E ele continua, dizendo no verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. E aqui, queridos, é um ponto interessante. Aqui, Deus está chamando para que Israel tenha uma tradição que seja repassada. E vemos então que uma tradição piedosa deve ser forjada na cultura. Queridos, nós temos que impactar a nossa cultura. Isso não vai ser por meio do Ministério da Cultura, não é isso. Não é por meio de política, não. A cultura quem faz somos nós. É algo natural, é orgânico. E tem que ser orgânico dentro das igrejas. As igrejas devem mudar a cultura ruim do nosso país. E eu sei que a gente não vai conseguir resolver o problema. O pecado é muito forte. Mas de alguma forma nós temos que impactar a nossa cultura.
Não é possível que uma geração de tantos crentes, no meio do caminho para cá, eu saio lá do aeroporto para cá, eu passei por inúmeras igrejas, não é possível que a nossa geração não impacte a próxima geração. E se a gente não fizer isso, é porque nós estamos sendo negligentes. Nós não estamos fazendo o dever de casa. Mas a tradição piedosa, ela deve forjar a cultura. Porque ele diz aqui, a fim de que a nova geração os conhecesse. Ou seja, havia um propósito de trazer os mais jovens para a verdade de Deus. Os mais jovens precisam ser impactados, e às vezes, não sei se vocês têm esse problema, porque vocês são uma igreja jovem, né? Uma igreja que já está nascendo, né? Então, você já tem um aspecto mais jovem, mas a minha igreja é diferente. A minha igreja já tem mais de 40 anos. E aí é difícil essa migração, esse trabalho é bem mais exaustivo. Mas a ideia é tentar falar ao coração dos jovens, falar às futuras gerações. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem. E a ideia de que Deus quer que o legado da fé ultrapasse os nossos dias. Quando a gente só pensa em nós estamos fracassando já. Temos que pensar na próxima geração. E por sua vez, os contassem aos seus descendentes. E eles serão tão impactados, essa próxima geração será tão impactada que eu quero também falar a próxima. Eu também quero impactar a próxima geração. Não posso deixar que os netos deixem de receber aquilo que eu recebi. E vem o verso 7, diz, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos. E a ideia, queridos, é de trazer a Bíblia para a mente e o coração da próxima geração. A ideia de colocar a sua confiança em Deus, o objetivo de discipular com uma fé genuína, de não esquecer dos feitos de Deus, ou seja, trazer à memória exatamente esses feitos e observar os seus mandamentos, ou seja, aquela fé não é uma fé etérea, é uma fé que transforma, é uma fé que muda o caráter, é uma fé que faz com que você pense 2 vezes antes de pecar. Ela tem que ser uma fé que gera prática. Por isso vem o verso 8 e diz, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. E aqui é o maior impacto deste salmo. Pais que não ensinam a palavra fracassam em sua missão. Mas eu criei, botei no melhor colégio. Deus está dizendo que pais que não ensinam a palavra fracassam em sua missão. Você errou no principal. Ai, mas o menino sabe falar 3 idiomas. Ai, o menino já tá pensando em fazer medicina e não sei o quê. Cara, nada contra essas coisas. Tá tudo ok. Mas se os pais fracassam em não ensinar a palavra, eles estão obsoletos diante de Deus. Por isso que ele diz que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Muito provavelmente, ele está lembrando aqui da época dos juízes. Aqueles juízes é pouquinho tempo depois do mar aberto ter sido colocado ali diante deles, da coluna de fogo, da coluna de fumaça, daqueles grandes feitos em Canaã, do muro de Jericó caindo, todos esses grandes feitos, as maravilhas do Senhor. Mas a geração seguinte, ela se corrompeu. E você sabe que o livro de Juízes é assim, ele começa bem. Vamos lá com Caleb, Otiniel, que é o exemplo do melhor juiz, né, Otiniel. Aí depois disso vai caindo. Você chega no final de Juízes.
E é um livro de morte. É um livro de desgraça. Você só vê uma geração se degradando diante da outra geração. Mas Asaf está chamando aqueles israelitas do seu tempo. Asaf já é muito tempo depois disso. E Asaf está dizendo, vamos esquecer o que deu errado. Vamos deixar de lado aquilo que não funcionou e vamos focar no Senhor. E vamos focar na palavra de Deus. E vamos focar em discipular nossas famílias. É isso que o Senhor quer de nós. E por isso que ele escreve esse salmo. Porque ele diz que aquela geração de juízes era geração de coração inconstante. Ou seja, uma geração que não tinha raiz na palavra de Deus. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está bem, outra hora está infiel. E, queridos, não sei se sua experiência de igreja, mas infelizmente eu tenho visto isso mais do que eu gostaria. E cujo espírito não foi fiel a Deus. O principal de tudo isso é que a infidelidade espiritual é o centro do problema da antiga geração. Infidelidade espiritual. Estamos nos apegando mais a outras coisas e não nos preceitos do Senhor. Você sabe que isso tem ocorrido a céu aberto em países lá da Europa. Nós temos observado isso, infelizmente. O continente europeu, que foi abençoado com inúmeros missionários. Ele, da Inglaterra, da Alemanha, de tantos outros países, saíram vários missionários que abençoaram o mundo. O próprio apóstolo Paulo se dedicou a levar a palavra de Deus à Europa. E, de fato, durante muitos séculos, o continente europeu foi uma bênção. Mas bastou uma geração, ou algumas gerações, que se esqueceram dos feitos do Senhor, que abraçaram uma filosofia materialista, naturalista de vida, e que fizeram tudo isso, e se esqueceram do Senhor, para a gente ver o cenário da Europa hoje. Espiritualmente falando. Estou aqui falando de dinheiro, estou aqui falando de outras coisas, não estou falando de espiritualidade, que é o mais importante. Do século XVIII para cá, queridos, o humanismo, ele varreu a Europa. E hoje, aquela verdadeira fé que por muitos séculos reavivou a Europa, está desaparecendo. Queridos, isso só pode acontecer com vocês. Isso pode acontecer comigo, com minha igreja. Quando a gente deixa o discipulado da família de lado. Asaf, ele mostra aqui o papel fundamental dos pais em ajudar a próxima geração a ser mais fiel a Deus. Por isso que eu chamo você a assumir o discipulado da sua família, a assumir a responsabilidade no seu lar de discipular a sua casa. E aqui ficam alguns aprendizados e alguns desafios. O primeiro deles, esse texto basicamente nos ensinou que a missão de transformar filhos em discípulos e famílias em testemunhas da bênção do Senhor é muito importante. Precisamos transformar filhos em discípulos de Deus. Lembrando só um adendo, o discipulado não é comigo, pai, não é com você, mãe. Não é, o discipulado é com Jesus, você é apenas o meio. Seus filhos são discípulos de Jesus. E esse é o grande ponto.
Nós somos apenas os veículos. E se o canal estiver mal feito, a mensagem se perde. Por isso que esse texto está nos ensinando sobre essa missão de transformar filhos em discípulos. Esse texto também convida, e agora convida aqui os jovens, adolescentes, crianças que estão aqui, que são algumas. Nós somos convidados a ser gratos por alguém ter gastado tempo em nos ensinar a Bíblia. E também para você que foi discipulado pelo seu pai, pela sua mãe, todos os seus erros, todas as suas questões, mas se eles se esforçarem em fazer isso, eles estão de parabéns diante do Senhor. Se você tem sido agraciado com isso, entenda que você é abençoado. Mas esse texto, ele está te desafiando a assumir o seu dever de ensinar a palavra de Deus no seio do seu lar. Assuma esse discipulado. Assuma essa missão. E, queridos, para fechar, quero deixar essa última reflexão. Quem ensina a família a crer no Senhor, planta raízes espirituais que têm o poder de vencer qualquer desafio. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre famílias, sobre discipulado, de falar sobre as maravilhas e os feitos teus, Senhor. Nos ajuda a viver unicamente para Ti, de sermos impactados pela Tua verdade, de contemplarmos as Tuas maravilhas e repassarmos às futuras gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos e àqueles que vêm após nós. Ó Senhor, que não sejamos negligentes no nosso papel, que de alguma forma a nossa cultura seja impactada pela Tua verdade e sejamos fiéis em todo esse compromisso. Ó Senhor, abençoa esta igreja, abençoa as famílias que aqui fazem parte e que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.